A regra dos 72 é um conceito matemático fascinante que permite estimar rapidamente em quanto tempo um investimento dobrará de valor, considerando uma taxa de juros fixa. Essa regra se tornou amplamente conhecida no mundo das finanças e dos investimentos por sua simplicidade e eficiência, mas poucos sabem que sua origem remonta a séculos atrás, sendo mencionada por Luca Pacioli, um monge franciscano italiano considerado o pai da contabilidade. No entanto, foi Albert Einstein quem ajudou a tornar os juros compostos ainda mais populares ao afirmar que essa era uma das forças mais poderosas do universo, chegando a chamá-los de a oitava maravilha do mundo. Segundo relatos, Einstein acreditava que entender os juros compostos e aplicá-los corretamente poderia ser mais revolucionário para a vida financeira das pessoas do que sua própria teoria da relatividade. O funcionamento da regra dos 72 é bastante intuitivo. Para calcular o tempo aproximado necessário para que um capital dobre de valor, basta dividir 72 pela taxa de juros anual esperada. Por exemplo, se um investimento oferece um retorno de 6% ao ano, dividimos 72 por 6 e obtemos 12, o que significa que levará aproximadamente 12 anos para que o valor inicial dobre. Se a taxa de retorno for de 9%, o tempo será de apenas 8 anos, e se for de 12%, o capital dobrará em 6 anos. Essa lógica simples permite que investidores e planejadores financeiros tomem decisões rápidas sem a necessidade de cálculos complexos. O poder dos juros compostos, que formam a base da regra dos 72, pode ser ilustrado por uma experiência mental interessante. Imagine que um desconhecido lhe oferece duas opções: receber imediatamente R$100.000 ou aceitar uma quantia inicial de apenas 1 centavo, que dobra de valor a cada dia durante 30 dias. A maioria das pessoas escolheria os R$100.000 sem hesitação, sem perceber que um simples centavo dobrando a cada dia resultaria em mais de R$10 milhões ao final do período. Esse crescimento exponencial ocorre porque os juros compostos trabalham acumulando rendimentos sobre rendimentos, criando um efeito multiplicador impressionante ao longo do tempo. Outro exemplo clássico que demonstra a importância do tempo nos investimentos é a comparação entre dois investidores fictícios, João e Maria. João começa a investir cedo, aos 18 anos, aplicando R$500 por mês a uma taxa de retorno de 10% ao ano. Após 12 anos, ele decide parar de investir, mas mantém seu capital aplicado. Maria, por outro lado, começa a investir apenas aos 25 anos e continua aplicando R$500 por mês até os 60 anos, na mesma taxa de 10% ao ano. Embora Maria tenha investido por muito mais tempo, quando ambos chegam aos 60 anos, João ainda tem um patrimônio maior do que Maria. Isso acontece porque o tempo que o dinheiro passou rendendo juros compostos teve um impacto maior do que o valor investido ao longo dos anos. Esse exemplo ilustra como começar cedo pode ser mais vantajoso do que investir grandes quantias mais tarde, reforçando a ideia de que o tempo é o maior aliado dos investidores. Além de ser uma ferramenta útil para calcular o crescimento de investimentos, a regra dos 72 também pode ser aplicada para entender os efeitos da inflação. Se a inflação média de um país for de 6% ao ano, isso significa que os preços dos produtos e serviços dobrarão em aproximadamente 12 anos, reduzindo o poder de compra do dinheiro. Para se proteger disso, é essencial buscar investimentos que ofereçam um retorno superior à inflação, garantindo que o patrimônio não apenas se mantenha estável, mas continue crescendo ao longo do tempo. Outro uso interessante da regra dos 72 está no planejamento de dívidas. Se alguém possui uma dívida com uma taxa de juros anual alta, pode calcular rapidamente quanto tempo levaria para essa dívida dobrar de valor se não for quitada. Por exemplo, uma dívida com juros de 24% ao ano dobrará em apenas 3 anos, tornando-se um grande problema financeiro para quem não a administra corretamente. Esse tipo de cálculo pode ajudar a tomar decisões mais informadas sobre quitação de débitos e evitar armadilhas financeiras. No mundo dos investimentos, a regra dos 72 permite avaliar rapidamente diferentes oportunidades e tomar decisões estratégicas sobre onde aplicar dinheiro. Investidores podem usá-la para estimar quanto tempo levará para dobrar seu capital em diferentes ativos, como ações, imóveis, fundos de investimento ou até criptomoedas. Isso facilita a comparação entre opções e ajuda a definir metas financeiras realistas. Albert Einstein compreendia a profundidade desse conceito e sua importância para a vida financeira das pessoas comuns.
Sua visão sobre os juros compostos como uma força poderosa do universo reflete a realidade de que aqueles que compreendem e utilizam essa estratégia podem transformar suas finanças de forma significativa ao longo do tempo. Enquanto muitas pessoas buscam fórmulas mágicas para enriquecer rapidamente, a regra dos 72 e os juros compostos mostram que a verdadeira riqueza vem da paciência, da disciplina e do poder do tempo. Dominar esses conceitos pode fazer toda a diferença na construção de um futuro financeiro sólido. Entender que pequenas quantias investidas consistentemente podem crescer exponencialmente ao longo dos anos muda completamente a forma como encaramos dinheiro e planejamento financeiro. No final, mais do que apenas uma fórmula matemática, a regra dos 72 nos ensina uma lição valiosa sobre paciência, visão de longo prazo e o impacto que decisões financeiras inteligentes podem ter na vida de qualquer pessoa. Se você chegou até aqui, agora entende o verdadeiro poder dos juros compostos e da regra dos 72. Como vimos, o tempo é seu maior aliado quando se trata de construir riqueza e garantir um futuro financeiro mais seguro. Pequenos investimentos feitos com disciplina e paciência podem se transformar em quantias impressionantes ao longo dos anos. Então, que tal começar hoje? Pense em suas metas financeiras, planeje seus investimentos e faça o tempo trabalhar a seu favor. E lembre-se, conhecimento é poder, mas ação é o que realmente transforma vidas. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.